Minha mãe não entendeu a relação dos dois. Só se conheciam de reuniões da escola. Dias depois, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar soltou um parecer sobre a prisão. Já usavam o termo desaparecimento. Embora se procurasse explorar o fato por todos os ângulos, inclusive na imprensa estrangeira, o que facilmente se desprende da leitura dos autos, finalmente, nada tem as Forças Armadas com esse desaparecimento ou mesmo sequestro, e é o importante para essa justiça especializada. Em 28 de julho de 1971, ainda sobre o pedido de habeas corpus, o parecer foi reiterado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Rui de Lima Pessoa. O paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer órgão desse Exército. Não se deve pôr em dúvida a palavra oficial, como pretende um impetrante, tergiversando os fatos com base em noticiário jornalístico, onde interesses diversos sobrelevam-se encobrindo a realidade. Assim, não se encontrando o paciente preso e inexistindo autoridade coatora, não se deve tomar conhecimento do pedido, salvo melhor juízo. Em 2 de agosto de 1971, o STM encerrou o assunto. Em face das informações da autoridade havida como coatora de que o paciente já não se encontra preso, o tribunal, por unanimidade de votos, julgou prejudicado o pedido, sem prejuízo de apuração, na forma da lei, dos fatos objeto das diligências em curso do Comando do Primeiro Exército. O ministro e comandante do Primeiro Exército, general Ciceno Sarmento, nem apareceu na sessão. Um jornalista do lendário e independente Jornal do Brasil, Fritz, dos poucos que não tinham medo, que continuaram em contato, em que confiávamos, confirmou a minha mãe que meu pai não seria solto, que foi morto, e seu corpo desovado. Que ouviu do próprio presidente do Brasil, General Médici, a frase: morreu em guerra. Não sei a data exata em que ela descobriu a verdade. Foi quando parou de sorrir por muitos anos. Foi a gota d'água. Não tínhamos mais nada o que fazer no Rio. Nos mudamos para Santos. O sacrifício. No meio do ano de 1971, fomos morar na casa do meu avô Paiva, em Santos, no José Menino, Canal 1. Minha mãe montou um quarto com uma cama de viúva. Trancava-se todas as noites para acender velas e chorar. Nunca vimos chorando. Trancava-se e preferia sofrer sozinha, à luz de velas. Queria nos preservar, me diria anos depois, repetidas vezes. Não o enterrar ainda. Ninguém o enterrava. Tinha esperança de acordar de um pesadelo, com a volta dele. Esperava um milagre. Que fosse tudo um jogo de cena da ditadura. E quem sabe, ele ainda não estava preso, jogado e esquecido no fundo de uma cela, numa ilha, num hospício, e curavam suas feridas. O ministro garantira, mas os generais diziam que ele não estava preso. Ela ouviu lá dentro que ele estava preso no andar de cima. Nos inquéritos, ele fugira. Tem oficial garantindo que ele está vivo. Tem jornalista alertando. Está morto. Conversou com pitonisas. Rezou, apelou. Enterrar seria desistir. A nós, nada dizia. Para nós, ele ainda estava vivo. Cada um dos filhos o enterrou à sua maneira, em épocas diferentes, silenciosamente. Depois de 2 anos, 2 anos e meio. O tempo era o atestado de óbito. A demora, a comprovação que faltava. Aos poucos, minha mãe se desfez das roupas dele. Herdei ternos, camisas e gravatas. Eventualmente, ela consultava alguém para um apoio espiritual. E consultava uma amiga psicóloga carioca, sem marcar hora, com papos de amigas. Foi tudo que fez pelo luto emocional. A praticidade era sua loucura, e logo se agarrou a ela. Praticidade que hoje não serve para nada.
Em 1974, nos mudamos para São Paulo, para perto do Paraíso, perto da primeira linha de metrô, que era inaugurada naquele ano pelo General Médici. Voltamos para São Paulo, para o Marco Zero, o ponto de partida. Numa palestra que deu para 200 pessoas em 1979, em Londrina, ela disse que ainda não tinha entrado com uma ação contra o governo, pois esperava as pessoas envolvidas no caso perderem o medo de falar o que sabem. Não adianta a União dizer que ele fugiu da cadeia, porque ninguém vai acreditar nessa história. Contou que nem Buzaide acreditava na fuga de Rubens, e que ele afirmou, ainda em 1971, numa reunião com a minha família paterna, um mês depois da prisão do meu pai, na casa dele em São Paulo, que meu pai estava preso no 1º Exército e machucado, mas que seria liberado em 15 dias. Buzaide garantiu que ela teria o marido de volta, depois de pressionado pelos militares. Buzaide negou o que disse. Ela disse que Buzaide estava por fora de tudo, ou mentia descaradamente. Deu injustificadas falsas esperanças. Apertou a ferida da minha mãe. Em 1985, ela disse numa palestra que ouviu de tudo, muitas versões e mentiras, mas que a única coisa que tinha certeza era de que Rubens estava morto, mas uma morte não oficial. Ela dizia sempre: a tática do desaparecimento político é a mais cruel de todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Mata-se a vítima e condena-se toda a família a uma tortura psicológica eterna. Fazemos cara de fortes, dizemos que a vida continua, mas não podemos deixar de conviver com esse sentimento de injustiça. Só recentemente, em 2014, o quebra-cabeça foi completado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Nos 50 anos do golpe militar, tivemos a conclusão da Comissão Nacional da Verdade, com a morte de 2 militares envolvidos diretamente, cujos documentos escondidos em suas casas vieram a público, e testemunhas de pessoas de dentro do DOI começaram a falar. Foi quase completado. Está tudo na internet, até no YouTube. É público. Falta o principal, o corpo. Para os procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que passaram anos investigando e montaram um organograma completo e detalhado de todos os envolvidos, o motivo da prisão do meu pai começou com o desfecho do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. Cecília Viveiros de Castro, já doente, deu um depoimento por escrito. Os procuradores juntaram com outros depoimentos de agentes, inclusive torturadores, que os prestaram pessoalmente e construíram a seguinte narrativa. 13 de janeiro de 1970. 70 presos políticos foram trocados pela libertação de Bucher e seguiram para o Chile, destino de muitos brasileiros, dentre os quais Helena Bocaiúva, filha do ex-líder do PTB na Câmara, Bocaiúva Cunha, Luiz Rodolfo Viveiros de Castro e Jane Corona Viveiros de Castro. A mãe de Luiz, Cecília Viveiros de Castro, foi ao Chile visitá-lo e, ao retornar em companhia da irmã de Jane, Marilene Corona Franco, concordou em portar consigo cartas e papéis com conteúdo político, endereçadas a amigos e conhecidos do casal. No dia 19 de janeiro de 1971, Cecília Viveiros de Castro e Marilene Corona Franco embarcaram com destino ao Rio de Janeiro. O voo em que estavam era o primeiro a retornar ao Brasil, após o exílio dos presos trocados, e por isso havia forte controle na repressão sobre a identidade dos passageiros e sobre os seus pertences. Declaração manuscrita de Cecília Viveiros de Castro, já falecida. Depois de passar uma temporada com meu filho e minha nora em Santiago, iniciei a viagem de volta no dia 19 de janeiro de 1971, pelo avião da Varig. Em minha companhia viajava Marilene Corona, irmã da minha nora.
A viagem transcorreu normalmente. Durante os dias que passei em Santiago, tive a oportunidade de encontrar numerosos brasileiros, amigos ou simples conhecidos do meu filho. Para alguns, eu levava correspondências. Já tivera a oportunidade de conhecer alguns parentes deles aqui no Rio. Outros eu conheci lá. Logicamente, quando se espalhou a notícia da minha volta ao Brasil, muitos retornaram pedindo-me que trouxesse cartas ou pequenas encomendas. Como algumas manchetes pudessem criar problemas com autoridades brasileiras na revista de bagagem, a princípio recusei. Marta, porém, me pediu muito e convenceu-me dizendo que eu poderia trazer as cartas e recortes por debaixo da roupa, e que assim não haveria problemas. Não explica quem é Marta. O nome aparece solto no depoimento. Nome ou codinome. Marilene Corona Franco relatou que não participara do movimento estudantil, mas sua irmã Jane, que fez medicina na UFRJ, era do movimento. Foi presa no famoso e clandestino congresso em Ibiúna, em 1969. Casou-se com Luiz Rodolfo Viveiros de Castro, filho de Dona Cecília. Luiz Rodolfo exilou-se no Chile em meados de 1970. Jane, no final de 1970, resolveu juntar-se a ele. Estava no Chile o cabo Anselmo, da VPR, e agente duplo aliciado pelo delegado Fleury, chefe do Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS. O avião aterrissou no aeroporto do Galeão pouco antes da meia-noite do dia 19. Tão logo foi concluída a aterrissagem, os pilotos conduziram a aeronave a uma área reservada, onde 3 homens à paisana retiraram Cecília e Marilene da aeronave e as levaram à base aérea adjacente do aeroporto internacional. A tortura de ambas, objeto de outra investigação, iniciou-se quando, após revista corporal, descobriu-se que tanto Cecília quanto Marilene ocultavam papéis com conteúdo político. Nos papéis encontrados em poder de Marilene, havia orientação de que um dos pacotes deveria ser entregue a Rubens, que poderia ser contatado através de um determinado número de telefone. Marilene não conhecia previamente a identidade do destinatário, nem tampouco era militante de organizações de oposição ao regime. Marilene então foi forçada, mediante tortura cometida pessoalmente pelo comandante da 3ª Zona Aérea, Coronel João Paulo Moreira Burnier, já falecido, a telefonar para o número indicado no pacote que recebera e dizer a Rubens que as cartas do Chile haviam chegado. O oficial portava, na ocasião, um rádio comunicador, e assim que a mensagem foi transmitida por telefone, começou a gritar: "Já cercou a casa do homem? Ele está em casa, podem invadir." Verifica-se assim que, a partir do prenome e do número de telefone apreendido em poder de Marilene, militares da aeronáutica, comandados por Burnier, identificaram o destinatário das correspondências e o endereço onde Rubens Paiva residia com sua família. De acordo com a testemunha, Marilene Corona Franco, o avião estacionou fora do local de desembarque, e já na boca da escada havia pessoas em jipes gritando o nome de Marilene e acompanhante, o que sugere que os agentes tinham prévio conhecimento de que era declarante quem trazia consigo as cartas dos brasileiros. No mesmo sentido, escreveu Cecília Viveiros de Castro: "Continuando o meu relato, quando descemos do avião, eu e Marilene fomos levadas por 3 homens em traje esporte que diziam: 'Não é nada, não se preocupem. Vocês nos acompanhem. É assunto de rotina.' Descemos diante de uma porta onde vi escrito: DAC, polícia, e daí em diante não tive mais dúvida. Estávamos presas. Essa primeira fase das nossas aventuras, ou desventuras, melhor dizendo, não foi das piores, se compararmos com as que vieram depois." A declarante, Marilene Corona Franco, e Dona Cecília permaneceram no Galeão até a manhã do dia seguinte, 20 de janeiro.
Ficaram sentadas em uma sala. Chegaram a ser ameaçadas de serem postas para caminhar em uma espécie de chapa quente no chão. Dona Cecília também foi obrigada a despir-se e sentiu-se mal e humilhada, após ser ameaçada por algumas mulheres fardadas. A declarante confessou que trazia consigo as cartas. O nome da declarante e de Dona Cecília foi retirado da lista de passageiros, de modo que o esposo de Cecília acreditou que ela não tivesse embarcado. De acordo com Cecília Viveiros de Castro, em seu depoimento manuscrito. Com a entrada de um tal Dr. Alberto, de que eu tenho horror só de me lembrar, iniciou-se para mim uma sessão de humilhação que nem sei descrever. Fui tratada como uma pessoa sem moral, comparada a mulheres que ele citou e que nunca ouvi falar. O pior é que eu tentava responder quando ele me perguntava alguma coisa, mas ele não deixava. Me interrompia, gritava, ofendia meu filho. Dizia que se ele o pegasse de novo, eu ia ver o que ele faria. Garantiu que não somente eu ficaria presa, mas toda a minha família seria detida. Pelo menos 40 dias, inclusive minha filha de 13 anos. Segundo esse Dr. Alberto, meu marido e eu perderíamos o emprego. Nunca mais eu teria um passaporte. Segundo a testemunha Marilene Corona Franco, na manhã seguinte, um oficial fardado mais velho apareceu e perguntou para a declarante se ela conhecia Rubens Paiva. Nesse momento, Dona Cecília não estava com a declarante. Minutos mais tarde, a casa foi invadida por 6 agentes do Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica, ainda não totalmente identificados, mas fortemente armados. Sem esboçar nenhuma resistência, a vítima foi escoltada ao comando da 3ª Zona Aérea, situado na Avenida General Justo, Centro, conduzindo seu próprio veículo. Lá no 3º andar, Cecília e Marilene testemunharam o interrogatório e início das torturas infligidas ao ex-parlamentar. De acordo com Marilene Corona Franco, logo depois ela foi chamada e confrontada com Rubens Paiva, que não conhecia. Antes de ambos serem postos frente a frente, ouviu gritos e ameaças e uma voz dizendo: "Não sei de Jane nem de Luiz Rodolfo." Lembra-se que Rubens Paiva era um homem gordo e naquela ocasião estava com o rosto muito vermelho, como se estivesse muito nervoso ou mesmo tivesse levado alguns tapas na face. Ele suava muito e dizia: "Nunca vi essa mulher." A declarante também afirmava nunca ter visto a vítima. No final da tarde de 20 de janeiro de 1971, os 3 detidos foram transferidos ao quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, onde, desde o ano anterior, também funcionava o DOI, do 1º Exército. Cecília Viveiros de Castro narrou o que se passou da seguinte forma: enquanto estivemos nesse prédio na aeronáutica, ouvíamos gritos de um cidadão que estava sendo interrogado. Era a primeira vez que constatava a existência dos horrores das torturas tão negadas pelos comunicados do governo. Não sabia o que ia me acontecer, e foi com indiferença de quem já não pode esperar nada de bom que fui levada para outro carro. Senti que os meus acompanhantes estavam aflitos por chegar a um outro lugar e se consultavam sobre a procissão, se já tinha acabado, etc. Fui colocada num carro e Marilene em outro. Ouvi as ordens a respeito da nossa bagagem que iria também para o mesmo lugar. Fizeram entrar no mesmo carro e sentar ao meu lado um homem grande, gordo, alourado, de olhos claros, suado e amarrado com as mãos para trás, nas costas, que logo reconheci espantada ser o Dr. Rubens Paiva, pai de 3 meninas, minhas alunas do Colégio Sion, e companheiras das minhas filhas. Era ele quem estava apanhando. Ouvi as conversas em que o ameaçavam de mais, abre aspas, ameixas, se não se mantivesse quieto. O Dr. Rubens parecia sofrer muito e pedia para afrouxarem os nós que prendiam seus pulsos. Ouvi
E ele também devia estar ouvindo as instruções dadas pelo rádio, do tigre ao elefante, a aranha, etc., sobre como deviam agir na casa em que estavam uma senhora e 4 crianças, na Delfim Moreira. Elas devem permanecer lá. O telefone está controlado. Quem está dentro não sai. Quem está fora pode entrar, mas entra e é grampeado. Isso foi repetido pelo menos umas 3 vezes, até o outro animal, elefante, aranha, etc., gravar bem. Depois que tive quebrada a incomunicabilidade da minha prisão, entendi que o que ouvíamos se referia à casa e à família de Rubens Paiva. Marilene Corona Franco acrescentou que, algum tempo depois, disseram para a depoente que ela iria para casa. Colocaram-na em um Fusca acompanhada de 3 agentes. Depois soube que Rubens Paiva estava em outro automóvel, jogado junto aos pés de Dona Cecília. Ela ficou muito surpresa ao vê-lo, pois não tinha ideia de que ele havia sido preso, nem de que ele tivesse qualquer envolvimento com a resistência política. Segundo Cecília Viveiros de Castro, quando chegamos ao chamado Aparelhão, na Barão de Mesquita, e o carro parou, colocaram uma toalha me cobrindo o rosto e o paletó na cabeça de Dr. Rubens, e nos fizeram descer. Eu estava aterrorizada. Já conhecia a fama do DOI, das prisões de meu filho, e com dificuldades para respirar devido ao capuz preto que me colocaram. Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Sei que nessa mesma tarde fui fotografada e fichada, e estivemos muito tempo em pé. Como não aguentava mais ficar em pé sem me apoiar na parede, acabaram me colocando numa cadeira. Eu ouvi os gritos de Rubens Paiva sendo interrogado, e de vez em quando passava alguém e batia no meu ouvido, ou puxava meu cabelo, ou falava bem perto. Vá se preparando. Está ouvindo? Está chegando a sua vez. Parecia um pesadelo. Aqueles gritos. Eu não aguento mais. Eu não sei de nada. Não façam isso. Do torturado. E a música na vitrola com o máximo de som. E de vez em quando, os xingamentos e expressões vulgares que me diziam ao ouvido. Não sei como aguentei. Marilene Corona Franco declarou ao MPF que, em seguida, a declarante Dona Cecília e Rubens Paiva foram colocados encapuzados de frente para uma parede, no andar térreo. Em um determinado momento, alguém passou e deu um soco em Rubens Paiva. Dona Cecília disse: "Vocês vão matar esse homem." E eles responderam: "Aqui é uma guerra", dando a entender que a morte de um preso não seria considerada algo criminoso. Pouco depois, Dona Cecília desfaleceu, pois estava muito tempo em pé, e sem dormir ou se alimentar. Colocaram-na sentada em uma cadeira. Em seguida, quando a declarante ainda estava de pé e de frente para a parede, começou a ouvir gritos de Rubens Paiva, sendo torturado em um salão do lado. Reconheceu que era Rubens Paiva porque os interrogadores indagavam sobre Jane e Rodolfo. Achou que era um salão porque os gritos ecoavam de forma muito forte. Tais gritos eram de certa forma abafados por um rádio colocado em volume alto. Lembra-se perfeitamente que tocavam a música Jesus Cristo, de Roberto Carlos, e também Apesar de Você, de Chico Buarque. Rubens Paiva dizia não saber quem eram Luiz, Rodolfo e Jane, nem do que estavam falando. Ouviu gritos de dor. Enquanto estava vendo a tortura, a declarante foi levada para o andar de cima, onde foi presa em uma cela individual. A partir desse momento, perdeu o contato com Rubens Paiva e Dona Cecília. Ainda de acordo com a testemunha, Cecília foi depois colocada em uma cela ao lado daquela onde foi colocado Rubens Paiva. Dona Cecília lhe disse depois que Paiva pediu seus remédios e também água. Ele também falava com uma voz muito enfraquecida. "Meu nome é Rubens Paiva." Durante a madrugada não deixaram o declarante dormir, pois periodicamente passava um soldado, iluminava o interior da solitária e exigia que o preso falasse o seu nome. Dona Cecília também lhe disse que durante a madrugada
Houve muitos momentos na cela onde Rubens Paiva e Dona Cecília ouviram inclusive dizerem que ele precisava ser hospitalizado. O mesmo fato foi presenciado pelo ex-preso político Edson de Medeiros, que aguardava no térreo do prédio sua transferência para um quartel no bairro do Leblon. Ouvida pela MPF, a testemunha relatou que no dia 20 de janeiro, o declarante foi colocado em uma cela no andar térreo, dotada apenas de grades, o que lhe permitia ver o que se passava no corredor do prédio. Como era feriado, o movimento não era muito grande no pelotão. Recorda-se então que na parte da tarde ouviu gritos de um homem sendo torturado. Lembra-se perfeitamente de que os agentes colocaram uma música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, em alto volume, possivelmente com o objeto de abafar os gritos. Algum tempo depois, viu de sua cela passarem 2 recrutas puxando pelos pés um homem forte e gordo, com mais de 100 quilos. Esse homem foi colocado na cela ao lado e gemia muito. Chamou também a atenção da depoente o fato de que ele não aparentava ser um estudante, pois já era um homem de meia idade. Algumas horas depois, o depoente ainda viu agentes retirarem da cela um corpo inerte e totalmente coberto. Percebeu também que os agentes davam uma importância muito grande àquele preso. Foi a última vez que viu essa pessoa. Minha mãe nunca perdoou a incrível falha de segurança, o amadorismo, a imprudência. Vir do Chile com uma carta escondida, no avião mais queimado do país, com o telefone do marido escrito no envelope. Prepotência e descuido das organizações de esquerda, que colocaram 2 famílias com crianças no fogo cruzado, os Viveiros de Castro e os Paiva. Mas como culpar alguém se naqueles tempos, por mais cuidado que tomassem, o mundo caía em cima, a repressão aparecia pelo esgoto, pelo telhado, infestava como uma praga que trazia a peste na saliva? Os militantes eram jovens, eram idealistas, largaram suas profissões e famílias por um ideal romântico. Queriam fazer algo pela liberdade. E eram os poucos que tinham coragem de enfrentar um regime desgraçado, estúpido, dos gorilas. Como culpá-los? O mundo estava de ponta cabeça. Os direitos civis estavam anulados. A violência era uma política de Estado. Pelo documentário 70, em que se entrevistaram alguns dos 70 presos que foram trocados pelo embaixador suíço, percebe-se que não se podem julgar atos do passado pelo olhar de agora. Os 70 estavam destroçados. Foram torturados seguidamente. As garotas estupradas. Passaram calor em celas abafadas, ou frio, molhadas e sem roupas. Antes de embarcarem, ficaram horas presos sob um sol em camburões sufocantes no galeão. A última tortura, uma lembrança de viagem, como os judeus em trens para a morte. Nem sabiam o que seria feito deles. Subiram as escadas do avião, uns ajudando os outros. Os que não conseguiam caminhar eram carregados. Quando embarcaram, nem sabiam para onde iam. O piloto informou a certa altura que sobrevoavam os Andes. Chile. Alguns desceram as escadas do 707 da Varig sem sapatos. Outros sem camisa. Mancando, surpresos, foram recepcionados como heróis. O aeroporto estava lotado de gente. Faixas e cartazes davam as boas-vindas. Autoridades do governo Allende os cumprimentavam de um em um. Deram entrevistas a correspondentes estrangeiros e agências internacionais de notícia, com rupturas, cicatrizes de bala e tortura. Tinha de tudo: guerrilheiros, freis, estudantes que foram pegos panfletando, moças que nunca deram um tiro na vida, gente que sabia que a opção da luta armada era uma roubada, mas não sabia o que fazer da vida. 2 desses se mataram anos depois. Frei Tito, que se enforcou numa árvore na França, e Dora, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que se jogou debaixo de um trem em Berlim.
ambos destroçados pela tortura. Ficaram pelo Chile sem dinheiro, passando fome. Eram tratados como os 70, que vieram ajudar a Revolução de Allende. Mas veio o golpe do Chile, em 1973. Foram caçados pelo novo governo Pinochet. Passaram a ser os 70 terroristas brasileiros. Muitos foram presos. Muitos voltaram a se exilar em embaixadas. Difícil exigir um rigor no protocolo de segurança para uma massa de garotos destruídos, que precisavam se reerguer do nada. Eles tinham apenas feridas, dores, orgulho, talvez arrependimentos, e seus ideais.